Quem nunca teve vontade de ter aquele sorriso lindo, alinhado, os dentes bem branquinhos, como a gente geralmente vê, inclusive, nas propagandas de creme dental, não é? Pois é. E aí, de repente, se tornou uma febre fazer clareamento dentário. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui no estúdio com Pauliana Leles, ela que é dentista e vem conversar com a gente a respeito disso. Pauliana, tudo bem para você? Tudo bem, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui dando essa entrevista para você. Pois é, então, Pauliana, virou uma febre, na realidade, essa questão de se fazer clareamento dentário, né? Desde quando? E eu acho que é importante a gente poder falar para as pessoas que estão em casa como que esse procedimento pode ser feito com segurança. Exatamente. Muitas pessoas querem fazer em casa, assistem receitas no YouTube, veem algumas receitinhas e acham que podem fazer em casa sozinho. Só que assim, primeiro a gente deve, toda pessoa que quer procurar fazer um clareamento, ela deve procurar um cirurgião dentista. E aí o cirurgião dentista, ele vai fazer um exame clínico, vai verificar se o paciente ele tem gengivite, se ele tem cáries, trincas no esmalte, restaurações com infiltrações, recessão gengival. Por todos esses problemas, eles contraindicam clareamento. Então, se o paciente tem qualquer um desses problemas, eles precisam resolver esse problema para fazer o clareamento. Então, a pessoa vai ver a receita na internet, acha que pode fazer, faz e aí acaba causando muito problemas nos dentes, sensibilidades e danos até a polpa do dente, pode até necrosar a polpa do dente quando o paciente tem algum problema, alguma cárie, aí o produto vai lá na região e pode necrosar a polpa do dente. Pois é, então é muito importante a gente fazer esse alerta para quem está em casa, né? É o desejo de todo mundo ter o sorriso perfeito, mas não é todo mundo que pode fazer e que sabe fazer. Tem que ser um cirurgião dentista mesmo? Tem que ser o cirurgião dentista, porque o cirurgião dentista é a pessoa qualificada para estar fazendo esse procedimento, para estar orientando. Nós temos diversos tipos de clareamento que a gente pode fazer com o paciente, tá? Inclusive tem um tratamento caseiro, mas é o próprio dentista que vai ficar supervisionando, vai orientar o paciente como ele deve fazer esse clareamento. Isso após ele passar por toda essa anamnese, não é isso? Exatamente, avaliação. Inclusive, mulheres grávidas, lactantes, elas não devem fazer o clareamento, não podem fazer, menores de 15 anos, pessoas que têm muita sensibilidade nos dentes, elas não podem fazer o tratamento. E a gente vê, tem essas receitinhas caseiras, como você bem citou, mas também tem aquelas fórmulas já prontas que dizem que é tira e queda. Então, tem que ficar alerta também em relação a isso. Tem que ficar alerta, porque esses produtos, eles são abrasivos. Então, eles podem desgastar o esmalte dentário. E uma vez que o esmalte dentário ele é desgastado, ele não pode ser revertido, ele não é regenerado. Então, aí pode causar sérios problemas, desde uma sensibilidade leve a uma sensibilidade severa. E tem que ficar em alerta com isso, tem que ter muito cuidado com isso. E como é que é feito esse tratamento para clareamento do dente, esse procedimento? Então, o processo do clareamento é por meio de agentes clareadores. Eles vão penetrar no dente e vão reagir com os pigmentos que causam o escurecimento do dente. E aí eles vão, quando o agente clareador ele entra em contato com a estrutura do dente, ele vai formar radicais livres que vão quebrar aquelas ligações cromóforas que dão aquela tonalidade escura do dente, tornando o dente mais claro. E aí a gente tem as técnicas de clareamento de consultório, clareamento caseiro, a gente pode fazer um clareamento associado, que é a junção dos dois clareamentos, e a gente tem resultados super satisfatórios, excelentes. A gente tem inclusive aí uma imagem para mostrar para vocês. Esse é o clareamento. Esse é o clareamento de consultório. Do consultório. E aí o dentista ele primeiro faz o registro da cor inicial do paciente, faz essa barreira gengival, isso que vocês estão vendo aí verde é uma barreira gengival para proteger a gengiva e em seguida é aplicado o gel clareador nos dentes. Muito bem. E aí a gente tem também uma outra imagem para mostrar aqui, que eu acho que é a imagem do procedimento feito em casa, não é isso? Exatamente, é o clareamento caseiro, que é feito o paciente vai ao consultório, a gente faz uma moldagem no paciente e confecciona essa plaquinha aí de acetato, que é feito sob medida para o paciente, né, individualizada. E aí o paciente ele leva um gel clareador e coloca nessa moldeirinha e faz em casa. E as consultas sequentes são para a gente avaliar como está sendo feito esse clareamento, como é que está ficando esse clareamento. Agora, Pauliana, a gente sabe que depois do clareamento, a pessoa ela precisa ter alguns cuidados também para não acabar manchando os dentes novamente, né? Que cuidados são esses? Então,
E por quanto tempo deve durar? Exatamente. A pessoa tem que sempre manter uma higiene correta da boca, até porque a placa bacteriana lá acumulando pode danificar, pode deixar esses dentes mais escurecidos com o tempo. Hoje em dia já há muitos relatos na pesquisa, relatos, né, na literatura que a alimentação ela não influencia na alteração da coloração dos dentes, tá? Então, por muito tempo a gente via que a coloração ela poderia ser alterada com a alimentação, mas hoje em dia a gente já sabe que ela não é alterada. Então, os cuidados são a gente ter uma higiene correta após todas as alimentações, refeições, a gente higienizar corretamente, trocar a escova a cada 3 meses, visitar regularmente o dentista. Então, todos esses cuidados vão fazer com que a gente tenha uma manutenção desse clareamento. E quais são, então, as causas que fazem com que os dentes fiquem escurecidos, manchados? Então, são diversas causas que fazem os dentes escurecidos. O próprio envelhecimento natural dos dentes faz com que ele seja escurecido, porque o elemento que confere a coloração do dente é a camada chamada dentina. Então, acima dessa camada dentina, a gente tem um esmalte que é mais translúcido. Então, quanto mais espesso esse esmalte, mais vai trazer translucidez para o nosso dente. Então, ao longo dos anos, a gente vai perdendo essa camada de esmalte e vai ficando exposta à camada de dentina, que ela é mais amarelada e dá essa tonalidade mais escurecida. Também nós temos também o tabagismo, quando a pessoa faz um bochecho prolongado por muito tempo com a clorexidina, que é um antisséptico, a própria placa bacteriana, traumas dentários, vários procedimentos, são N fatores. Tem pessoas que têm alterações na formação do esmalte, a melogênese imperfeita, a dentinogênese imperfeita, hipoplasia de esmalte, que são defeitos no esmalte que promovem essa alteração de coloração da cor, fluorose dentária, tem vários fatores, como também manchas por tetraciclina, que é um antibiótico que o paciente ingere no período de formação dos dentes. Então, vários fatores, às vezes são associação de fatores que faz com que os dentes fiquem mais escurecidos. Então, essa história, eu não pode tomar chá, não pode tomar café, isso é mito? Isso é mito. Pode tomar sim o café, pode tomar o chá, isso não vai influenciar no clareamento. Mas quem fez o clareamento, ela tem um período de restrição para poder manter os dentes claros, ou fez o clareamento já pode comer qualquer coisa? Pode comer qualquer coisa sim, não tem esse período de restrição não. É doloroso o procedimento? Então, tem pacientes que não têm nenhuma sensibilidade, não relatam nada, não tem dor. Alguns pacientes têm uma leve sensibilidade, outros já têm uma sensibilidade maior, mas essa sensibilidade ela vai sendo decrescida ao longo de 48 horas, então não tem nenhum prejuízo, não tem efeito prolongado, né? Não tem algum processo mecânico de raspagem de dente, do dente, nada, né, durante esse procedimento? Não é alterada a estrutura do esmalte, o agente clareador ele só atua nas moléculas de pigmento mesmo, eles não interferem na estrutura do dente. Dessas técnicas que a gente já pôde conversar aqui, qual delas é a mais eficaz? Então, todas as técnicas são eficazes, têm resultados super satisfatórios, assim. Porém, a associação das duas técnicas, a gente vê que a gente consegue manter uma maior estabilidade de cor. A gente começa a iniciar com um clareamento de consultório, seguido de um clareamento caseiro. A gente consegue permanecer essa cor por mais tempo em virtude do material e ter mais contato com o dente por mais tempo. E aí a gente potencializa o efeito desse clareamento. Então, a técnica conjugada, clareamento de consultório mais clareamento caseiro, a gente tem um efeito potencializado desse clareamento. Agora, vocês fazem um estudo antes de como é que esse clareamento deve ficar? Porque a gente acho que tem inclusive aí um caso, né, muito chamado, muito visto na mídia, as pessoas comentaram bastante o clareamento daquele jogador. Gente, o Firmino, né, comentaram que foi o clareamento dos dentes deles que deixaram os adversários cegos, ofuscou. Existe um padrão, ou é a cargo do cliente, ele que decide qual é o tipo de cor que quer ficar? A tonalidade dos dentes vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que o dente vai clarear mais, tem pessoas que o dente não clareia tanto como a pessoa gostaria. Mas, assim, casos que os dentes ficam super brancos, como o caso do Firmino, com o clareamento a gente não consegue chegar numa tonalidade dessa. Aí tem que ser feita uma faceta, uma lente de contato, que aí chega aquela tonalidade super branca, tá? Mas, assim,
vai variar de paciente para paciente. Tem pacientes que com uma sessão de clareamento, o dente já clareou bastante. Tem pacientes que com 2 a 3 sessões vai conseguir chegar àquele tom mais clarinho. Ok, olha, eu agradeço muito a tua participação aqui no TV Eu que Mar agradeço News. a você. Para quem fica em casa aí, de repente, então tem essa vontade de fazer o clareamento, ele pode fazer, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu acho importante a gente passar as informações a respeito de quem que pode, qualquer pessoa pode fazer, tem contraindicação? Contraindicação gestantes e lactantes, crianças menores de 15 anos, né, adolescentes menores de 15 anos, não pode fazer. Pessoas que têm muita sensibilidade nos dentes, sensibilidade grave, não devem fazer. E também a contraindicação, aqueles problemas de gengivite, inflamação, a gente tem que resolver antes de fazer o clareamento. E para isso, vale a gente ressaltar aqui, Pauliana, que para isso é necessário esse procedimento ser feito por um profissional Exatamente. da área, tem que procurar não é um isso? cirurgião dentista para fazer o clareamento. Exatamente. Olha, muito obrigada pelas tuas informações. E, gente, a gente vai passando então para vocês